Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e nesse tempo aqui no Papo a gente vai conversar sobre assuntos que são muito relevantes para o nosso dia a dia. A gente começa falando como o autoconhecimento do nosso próprio corpo, principalmente quando a gente pensa em mulheres, pode ajudar na autoconfiança, na autoestima, na saúde física e também mental. A gente ainda discute o paradoxo da era digital. Ao mesmo tempo que a gente está muito conectado, nunca se falou tanto em solidão como nos dias atuais, e o psicólogo Carlos Eduardo ajuda a gente a entender um pouquinho dessa lógica. Nas reportagens você confere os cuidados necessários com o dente ciso para que ele não prejudique os outros dentes da arcada dentária. A gente fala também sobre as profissões que são mais bem remuneradas no universo da indústria aqui em Mato Grosso. E para fechar, tem muita arte e cultura, com uma exposição que acontece trazendo a biografia da multiartista Ana Marimun, lá no Museu da Universidade Federal de Mato Grosso. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir tudo isso que a gente preparou com muito carinho para você aqui no Papo com Ela. Quantas mulheres realmente conhecem o próprio corpo? E não estamos falando apenas de aparência, mas de compreender seus sinais, respeitar os seus limites, reconhecer suas necessidades e construir uma relação mais saudável consigo mesma. Em uma sociedade que muitas vezes impõe padrões estéticos e incentiva a comparação, o autoconhecimento corporal se torna uma ferramenta poderosa para fortalecer a autoestima, a autoconfiança e até a saúde física e emocional. Para falar sobre como essa conexão com o próprio corpo pode transformar a forma como a mulher se vê, se cuida e se relaciona com o mundo, eu converso agora com a psicóloga Marcela Machado. Marcela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto que acho que é tão relevante. Às vezes a gente coloca ele ali na caixinha, não olha, não fala, não toca, que é essa percepção, esse autoconhecimento do nosso próprio corpo, né? Principalmente quando a gente pensa na mulher. Por que é importante a gente dominar aquilo que o nosso corpo muitas vezes diz e a gente deixa passar batido? É porque assim, nós conhecermos o nosso corpo, ele vai muito além daquilo que é estético, daquilo que a gente consegue ver. Ele é perceber as emoções, as necessidades, as sensações, aprender a reconhecer os sinais do nosso estresse, do nosso desconforto, do nosso prazer, do nosso cansaço. Então, aprendendo isso, a gente consegue entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, e aí faz com que a gente construa aquela narrativa de impor os limites, de aprender a dizer não. Isso tudo é um processo para o nosso autoconhecimento, para a gente construir a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Então, tá tudo interligado, né? Às vezes a gente quer fazer uma separação do que é físico, do que é emocional, mas uma coisa permeia a outra, né? Com certeza, sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma questão. Quando eu digo assim, principalmente para as mulheres é um desafio, porque se a gente observa crianças, o menino sempre é incentivado a explorar e a menina, ela sempre é tolhida nesse processo. Não faça isso, não pode, ai que vergonha, que coisa feia. Como é que isso vai marcando esse desenvolver feminino, principalmente, até os dias de hoje? Porque ainda é uma recorrente. É uma recorrência porque nós aprendemos, nós mulheres, a sempre ter uma validação externa. Sempre depender da validação do outro. Então, quando a gente tem, e a gente precisa ser mais incentivada em relação a isso desde pequena, para que a gente tenha uma boa relação interna. Porque quando a gente se conhece, quando acontece de fato o autoconhecimento, nós não precisamos tanto viver dessa validação do outro. Então, a gente precisa construir isso desde sempre, para que a gente consiga se tornar mulheres mais confiantes e que não dependa sempre do outro para que a gente consiga fazer, para que a gente consiga poder fazer, ou ir para lugares que a gente queira, fazer coisas que a gente queira. Então, acho que isso tudo tá desde sempre, né? Uhum. Então, fazendo isso, acho que a gente consegue construir meninas e mulheres mais preparadas para a vida, para os relacionamentos, não só da relação dela com ela mesma, mas também com o mundo.
Quando você diz assim, né, a gente é condicionada a depender de uma validação externa, isso não deixa de ser uma forma de controle. Sim, com certeza. E delegar ao outro essa validação causa também um sofrimento para essa mulher. E uma dependência também, né? Emocional, física. A gente sabe, né, no mundo que a gente está hoje, com tantos casos de feminicídio, com tantos casos de mulheres que sofrem em relação abusiva, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Então não tem como a gente não falar de uma coisa sem citar a outra, porque se nós tivermos essa consciência e esse autoconhecimento, eu acredito que evitaria, né? Não vou dizer que vai acabar, mas a gente espera que sim. Então, assim, que a gente eliminaria muitos casos. Muitas mulheres não aceitariam viver da forma que vivem em relacionamentos tóxicos e em relacionamentos que não fazem bem a elas. E é importante a gente falar sobre isso, principalmente porque a gente está no Agosto Lilás, né? Que é esse momento de combate à violência contra a mulher, que se intensifica ainda mais essa discussão. E queria que você dissesse pra gente um pouquinho, Marcela, assim, já que a gente está dizendo que é tão importante conhecer o próprio corpo, né? Que a gente precisa dar atenção para isso, qual é o caminho para a mulher que está assistindo a gente agora, percebe que, de fato, ela nunca dedicou a atenção necessária nesse processo? Como é que ela começa isso, né? O que ela precisa observar? Que medidas ela pode tomar? Nós precisamos entender que a nossa realidade não é a mesma das outras pessoas. Então, a gente precisa só começar, da forma que der, do jeito que achar melhor, e começar com aquilo que é possível para você. Porque a gente sabe que a nossa realidade é diferente e existe uma pressão, né, com um padrão de estética, as comparações, os filtros do Instagram. Então a gente fica comparando muito com outras pessoas, mas a nossa realidade é diferente. Então a gente precisa começar com aquilo que a gente consegue. Mesmo que seja em casa, fazendo uma atividade física, mesmo indo no médico para entender. Então, assim, a gente entender o que está se passando, né, por nós, pelo nosso corpo, pelo nosso psicológico, às vezes procurar uma terapia, porque nem sempre cuidar do nosso corpo significa que é ir para uma academia, mas às vezes é fazer uma terapia, às vezes é entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então é um processo de formiguinha. A gente precisa começar entendendo o que nos faz bem e começar por ali. Mas eu acho que o segredo é começar, independente do que seja, independente da forma, eu acho que precisa começar. A gente sempre, quando fala, por exemplo, de campanhas de conscientização, principalmente voltadas ao câncer, inclusive julho agora foi o Julho Verde para falar do câncer de cabeça e pescoço, e muito se fala assim, perceba as alterações no seu corpo, né? É você que vai saber os primeiros sinais. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, mas o corpo conversa o tempo inteiro. Nossa, o corpo fala muito. Já aconteceu com pacientes minhas de estar em picos de estresse tão extremo que o corpo aparecia algumas manchas roxas. Então, assim, são sinais que às vezes a gente não percebe. Eu sou uma pessoa desastrada, então às vezes eu bato, machuca, mas não é sobre isso, não é sobre você ser uma pessoa desastrada. Às vezes o corpo está mostrando algo para você e você não está vendo. Ou você está sem tempo para ver, porque você está sempre no automático. Então a gente precisa também parar, fazer essa análise do que é que está acontecendo e entender os sinais que estão nos mostrando o que a gente precisa fazer. Então acho que essa questão do automático também é algo que fala muito sobre a nossa vida hoje, porque se a gente não trabalha, a gente não produz, a gente não paga nossas contas, mas a gente não pode viver só assim, a gente também precisa viver. E viver é diferente de sobreviver, não é mesmo? Você estava falando das redes sociais e essa é uma constante, né? Parece que se a gente não tiver produtivo o tempo inteiro, incansavelmente a gente não está performando como as outras pessoas, e se vende essa ideia de que produtividade tem a ver com levar a atividade até a exaustão, e aí a gente entra num contraponto do que a gente está dizendo aqui, né? Você precisa observar seu corpo, você precisa de um autocuidado, e descansar também é dar um refresco para esse corpo.
Sim, e a nossa autocobrança também, ela envolve isso. E eu falo sempre os meus exemplos porque acho que fica mais fácil de ilustrar. Mas até então eu estava nessa busca constante que eu precisava mudar, precisava melhorar. Só que eu me casei recentemente e eu falei, gente, é o meu momento, veio muita gente de fora. Então eu falei, eu vou dar um time nessa busca incessante de atividades físicas, de dar conta de tudo. Então eu falei, agora eu vou me dar um tempo para eu curtir a minha família, curtir esse momento. Então assim, já tem uns 4 meses que eu tô curtindo, né? Preciso até voltar. Mas eu falo assim, o tanto que é importante também a gente viver os momentos, curtir a nossa família, ter o tempo de qualidade, porque isso influencia também. E acaba que se a gente não tá bem aqui, nada funciona. Então a gente pode voltar para a atividade física com mais frequência, a gente pode fazer todas essas coisas? Pode, mas a gente também precisa viver, senão a gente passa o tempo, os nossos amigos, as nossas famílias vão e fica o quê? O que é importante? Então, o que é importante para você? Né? O que a gente pode fazer para com que as coisas consigam conciliar? Eu acho que é sempre um equilíbrio, então a gente equilibrando tudo isso fica muito mais fácil de lidar. Você falou da atividade física, Marcela, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como a prática da atividade física, para além da finalidade estética, porque muitas vezes a gente busca em razão disso, né? Mas como é que ela garante a saúde do corpo, mas também a saúde da mente? A gente já sabe que, por exemplo, em casos de depressão, recomenda-se atividade física, muitas vezes exposição solar também, para que esse corpo tenha contato com a energia do sol, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, como o nosso corpo físico e emocional acabam sendo beneficiados pela prática de atividade física. Eu sempre digo aos meus pacientes que não adianta a gente não cuidar de um sem olhar ou cuidar do outro. É um equilíbrio. Então nós precisamos fazer não só pela estética, nós seríamos hipócritas se não fosse pela estética também, porque eu acho que faz parte, mas não é só sobre isso. Então já tem estudos que falam da importância que faz, regula emocionalmente a atividade física, consegue fazer essa função brilhantemente. Então esse equilíbrio das duas coisas fazem com que a gente tenha mais produtividade, para que a gente tenha uma melhor autoestima. Então é tudo uma construção do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. Então acho que tudo está ligado. Então não tem como não deixar de fazer, não tem como deixar de cuidar da saúde. Cuidar só da saúde do corpo, só ir em médico? Não. A gente precisa cuidar do nosso psicológico, da nossa mente. Então, é o equilíbrio. Exato. Você estava falando pra gente sobre essa questão de é só ir ao médico? Não, a gente também precisa cuidar da saúde mental. E muitas vezes quando a saúde mental não tá legal, o corpo também reage, né? Sim. E você pode dar exemplos pra gente? Bom, já teve muitos casos de pacientes que chegaram ao fundo do poço, de não conseguir trabalhar, de não conseguir fazer as necessidades básicas. Então, a gente precisa ter uma mente sã e um corpo são. Então, a gente precisa fazer com que as duas coisas estejam funcionando. Então, é um processo demorado. Não é fácil, não é rápido. Sempre que procuram uma terapia, todo mundo quer algo mais rápido, imediato, para ontem. E eu sempre falo, a terapia ela não é uma receita de bolo, então ela não é igual para todo mundo. Todo mundo tem o seu processo, todo mundo tem o seu tempo, então a gente precisa fazer com que ela funcione, mas que você esteja disposta a isso. Porque se você não quiser, não tem o que fazer, não adianta você só ir por obrigação. Então você primeiro precisa querer e começar. E isso é uma questão que vai se alinhando ao longo do tempo. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de paciência e de querer muito. A gente estava conversando e eu aqui lembrando de episódios vivenciados, né? Muitas vezes, uma situação está incomodando a gente
Só que a gente não se dá conta disso, né? E sequer consegue nomear aquilo que está acontecendo. Aí você vai percebendo que conforme você se mantém naquela situação, alguma parte do seu corpo reage, né? Ou você tem uma dor de cabeça, ou as costas começam a doer, ou é no estômago que aquele desconforto se manifesta. Muitas mulheres vivenciam episódios ginecológicos, como corrimentos de recorrência em razão disso. Então, se a gente começa a prestar atenção em quando aquilo acontece e a situação que a gente estava inserido, muito provavelmente a gente vai conseguir entender o que é que está incomodando, né? Sim, é uma questão da gente conhecer a gente mesmo, por isso que é importante conhecer o nosso próprio corpo, ter esse autoconhecimento, para que a gente consiga entender, porque às vezes parece que é tudo muito obscuro, tudo muito difícil, mas nós mesmos temos as nossas respostas. Então a gente precisa olhar para esse íntimo, olhar para esse lugar e entender o que é que está acontecendo. Então a gente pode partir de vários princípios do que acontece com a gente mesmo na nossa vida para que a gente consiga responder a essas próprias questões. Se a gente faz digamos assim, um comparativo, Marcela, essa coisa ela pode ser tão extremada que a gente desenvolva doenças, caso a gente não consiga tocar nesses assuntos ou nessas situações que são muito incômodas, né? Isso que é pontual pode se transformar em algo maior quando a gente pensa na saúde física? Sem dúvida. É um potencial gigante para que isso aconteça. Então a gente precisa sim parar tudo que a gente está fazendo. E muitas das vezes, como eu disse, nós vivemos muito nesse automático. A gente não para fazer essas análises. E aí, quando você vê, o fundo do poço ele chega primeiro, antes de você pedir ajuda, antes de você recorrer aos médicos, aos psicólogos, a toda a equipe que seria necessária para poder te ajudar. Nesse contexto, a gente pode pensar que mulheres são mais afetadas ou homens também são afetados, porque a gente tem uma construção de masculinidade que muitas vezes não permite que esse homem se mostre frágil, vulnerável, né? Então, existe uma diferença, ou aqui a gente está falando de uma regra que é meio generalizada, assim? É um contexto diferente, mas não significa que não tenha para ambos os lados. Então, ocorre com certeza com os homens também. É uma situação bastante delicada, né? E Sim. Acho que é o grande desafio. A gente vive numa hiperconectividade digital, mas muito desconectado da gente mesmo. Sim. Nós estamos sempre procurando agradar, fazer mais, ser mais produtivos, mas acaba que se a gente não olha pra gente, uma hora vai dar ruim. A máquina pifa, né? Vai colapsar. Exato. Nesse sentido, Marcela, também é importante que a gente tenha momentos de respiro. Você falou um pouquinho da sua parada, de curtir a família que estava aqui presente, de deixar um pouquinho em segundo plano essa coisa da atividade física, mas a gente vê principalmente mulheres que têm essas triplas jornadas, quem está no mercado de trabalho tem que lidar com o filho, tem que lidar com, muitas vezes, os pais adoecidos, e é a cuidadora de todo mundo, ela fica sempre em terceira, quarta posição nesse cuidado. Sim. E aí ela abre mão de pequenos prazeres diários, como tomar um café com uma amiga, fazer uma unha, arrumar o cabelo, coisa que a gente fala assim, nossa, mas isso é tão pequeno, mas faz diferença, não faz? Demais. E eu falo, tudo aquilo que não é terapia é terapêutico. Então aquilo que é bom, que é prazeroso, nós precisamos fazer. A gente precisa ter esse tempo de qualidade, a gente precisa fazer as coisas que nos faz bem. E aí quando você diz da tripla jornada, é por isso que é importante a gente entender o nosso lugar, entender o nosso papel, e entender também que a gente pode e precisa pedir ajuda. Então, assim, às vezes a gente tem um irmão, às vezes a gente tem parentes, às vezes a gente tem condições de pedir ajuda para profissionais. Então, por que não delegar também algumas funções? Porque senão a gente pega tudo pra gente
bota a capa da super-heroína e acha que vai dar conta de tudo, mas no final das contas você sai adoecida. Então a gente precisa entender os nossos lugares, aprender a impor os nossos limites, aprender a dizer não, fazer aquilo que a gente consegue e aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Porque carregar o mundo nas costas não vai dar certo. Acho que pesa demais. Pesa muito. Depois tá com dor na coluna, não sabe por quê. Pois é. Marcela, muitíssimo obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Muito obrigada. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, primeiro apertão, primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesma. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite, antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já. Vivemos conectados praticamente o tempo todo. Trocamos mensagens, acompanhamos a vida de centenas de pessoas pelas redes sociais e temos o mundo na palma da mão. Mas, ao mesmo tempo, nunca se falou tanto em solidão, ansiedade e dificuldade para construir relações verdadeiramente profundas. Será que estamos confundindo conexão com presença? E até que ponto a tecnologia tem aproximado as pessoas ou contribuído para o isolamento emocional silencioso? Para conversar sobre esse paradoxo da era digital, recebo agora o psicólogo Carlos Eduardo Veronese. Carlos, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente discutir um pouquinho essa nova realidade que a gente vivencia, né? Parecia que essa interação tecnológica permitida pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem, traria uma possibilidade maior da gente se conectar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca viu tanta reclamação no que diz respeito a esse sentimento de solidão, de isolamento. Como que a gente explica esse paradoxo? Bom, muitas vezes é por conta muito mais da forma como nós nos relacionamos com as redes sociais. Com o advento da globalização, né, de fato, a gente se torna muito mais conectado com o mundo como um todo. A gente consegue conversar com uma pessoa que está na Antártica agora, como se estivesse aqui do nosso lado. E, de fato, se ampliou-se muito essa forma de a gente se conectar, se comunicar, entre outras formas também de relações, né? Só que a gente começou a tratar isso como uma substituição. Tratar a conexão digital como a conexão física, diretamente com a pessoa. Isso acaba deixando as relações um pouco mais superficiais. Muitas vezes a gente não consegue, nunca houve uma comunicação tão grande, uma fala tão grande com as pessoas, mas nunca houve tão pouca vulnerabilização, trazendo nossas dificuldades, nossas inseguranças, como a gente se sente, abrir essa parte mais vulnerável que cria esses laços mais aprofundados. Acaba gerando aquela sensação de solidão. A gente nunca teve tanto contato, não só com pessoas próximas, né, como pessoas que a gente não conhece, que a gente às vezes nunca viu na vida e tem um contato muito forte, com celebridades, a gente tem um contato muito mais íntimo e pessoal com figuras políticas, celebridades, atores, pessoas no esporte, qualquer área assim seja. Então criou-se muito essa ideia de que isso talvez seja o suficiente. Existem muitas formas de se conectar, de se relacionar com a pessoa. O próprio like no Instagram é uma forma de você receber um sinal de que aquela pessoa está te vendo. Só que a gente acaba substituindo muito isso nessa perspectiva. Trazer de que a ideia da conexão digital, apenas ela é o suficiente para criar uma conexão profunda e tudo mais. É importante sempre ressaltar, o problema não é a tecnologia em si. A gente acaba muito problematizando, trazendo a questão de mas o problema é a tecnologia, não devia ser assim. Não, é a forma como a gente se relaciona com ela. Entender que com o advento digital,
criou-se um novo espaço, uma nova forma de conexão, uma nova forma de relação com as pessoas, uma nova forma de se relacionar. Existem relacionamentos afetivos de longa distância hoje em dia. Então existem muitas formas novas, mas elas não substituem as antigas. Existe um novo espaço que a gente tem que construir, de entender e usufruir também. Quando você fala, né, essas novas formas não substituem a forma antiga, que é essa forma presencial, olho no olho, tete a tete, mas muitas vezes a gente está vendo também que mesmo com a pessoa aqui na nossa frente, ou a gente estando rodeado de pessoas, essa conexão mais profunda não acontece. Isso se dá porque a gente adota o modelo da rede também para o ao vivo? Existe uma influência, a gente não pode excluir uma coisa da outra, né? Assim, com o vício nas redes sociais, né? Hoje em dia a gente não consegue mais ficar sem celular, é impossível que você fique sem estar conectado à internet para você manter de forma funcional na sociedade. Acaba gerando várias consequências, né? O estímulo rápido, a gente tem aquela necessidade de estar sempre sendo estimulado. As redes sociais, elas competem pelo nosso tempo, pela nossa atenção. Então, tudo é muito rápido, tudo é muita dopamina, que prejudica muito a questão de como a gente desenvolve uma conversa adequada com uma pessoa que está aqui na nossa frente. É mais difícil, você tem que tomar mais cuidado com o que você fala, você não tem tempo para pensar na resposta que você vai dar. Nem sempre a pessoa vai te estar constantemente estimulando, então uma conversa de 2 horas com uma pessoa ali sentada, olho no olho, não vai ser tão interessante quanto um vídeo que assim que termina, a gente já passa para o próximo, já tem um estímulo diferente, uma forma diferente. Então isso gera uma dificuldade no desenvolvimento das relações pessoais. Essa sensação que às vezes, muitas vezes tem, hoje em dia está ficando cada vez mais comum, estou rodeado de pessoas, mas eu me sinto sozinho. Não é por conta que as pessoas não conseguem mais se relacionar, mas elas não desenvolvem um vínculo mais aprofundado, a sensação de satisfação, de acolhimento. Exige um esforço por ambas as partes, exige que você se vulnerabilize, exige que você entenda a vulnerabilidade do outro, que você acolha aquilo, e exige muito esforço. Existe muita também a questão da criação. Hoje em dia, muitas das novas gerações já estão mais acostumadas a ter mais contato pelas redes sociais, pela internet. E isso vai de várias formas diferentes, que tem muitas influências. Pais muito protetores, que com as notícias hoje em dia cada vez mais rápido, se ouve-se muito mais as tragédias do que antigamente. Muitas pessoas não entendem que tipo, a queda de violência tem caído, crimes odientos têm caído bastante também. Só que hoje em dia a gente tem muito mais contato. Antigamente você via ali no máximo no jornal uma notícia assim mundial, ou quando o vizinho fala que fulano fez tal coisa. Hoje em dia se morre alguém, sei lá, no Sudão, a gente vai saber agora. Então cria-se essa imagem, essa sensação de que o mundo é muito mais perigoso. Então os pais acabam favorecendo que os filhos fiquem em casa, fiquem no computador, no celular, no videogame, por sentir que isso é mais seguro. E acaba não desenvolvendo essa capacidade social de interagir. Não tem mais aquela questão de a criança brincar na rua com tanta frequência, porque de fato é perigoso. Encontros de brincadeira, de levar os filhos só para eles terem esse contato. Colocar e mais muitas vezes quando se cama. encontram são mediados pelo celular, né? Eles Exatamente. se juntam para estar no celular ou no tablet. Exatamente. Então assim, houve-se uma criação nessas novas gerações de que é a forma como se faz. Então eles já estão acostumados, não tem tanto desenvolvimento social no cara a cara. Isso gera muita dificuldade. Isso não é uma coisa assim, as pessoas têm a impressão de que isso é uma coisa muito recente. Mas essa questão da como a tecnologia foi crescendo já faz um bom tempo, já tem boas gerações de que isso está ficando cada vez mais frequente. Então, assim, adolescentes, crianças, jovens adultos na faixa dos 20, 20 e poucos já estão mais acostumados com o modelo da mídia social, do contato pela internet, entre outras formas também, pelos jogos, pelo contato, assim, pelos chats que tem, você vai tendo essa conversa. Então acaba se criando mais um modelo que eles estão mais adaptados, mais acostumados. É uma zona de conforto que tem. É muito difícil quando você não tem esse desenvolvimento social, esse costume de ter esse contato pessoal, de repente você ser exigido. Você passa a adolescência inteira, a infância inteira, focado mais na internet, desenvolvendo esses aspectos, tendo contato com conteúdos diferentes por parte dali. Aí você, de repente, você vai uma pessoa que, como tudo está aberto pra gente, o que cada um consome, o que cada um conhece, é uma coisa completamente diferente. Tipo, a pessoa mora na casa do lado e ela tem contato com um conteúdo completamente diferente do seu.
Então você não tem assuntos em comum, você não sabe como dar início a esse tipo de conversa. E aí o algoritmo favorece também esse distanciamento? Porque a gente fica naquela coisa do reforço, né? Sempre é oferecido para mim mais do que eu aceito. E eu nunca tenho um contraponto ou uma visão diferenciada daquele mesmo assunto. Com certeza, o algoritmo ele influencia muito com base na sua individualidade. Então ele sempre vai tentar te agradar para que você consuma mais aquele conteúdo, que ele possa mostrar isso. Então acaba também criando esse fechamento de opiniões, né? É muito difícil a pessoa entrar em contato com ideias diferentes, com visões diferentes, e isso acaba se dificultando muito mais na hora de você ter um contato presencial ali com a pessoa. Porque parece que tem cada vez mais a necessidade de você ser igual ao outro. Apesar de estar cada vez mais forte a questão da individualidade das pessoas, cada vez mais exige a necessidade de pensamentos iguais, visões iguais, atividades iguais, lazeres iguais. E existe uma pouca disposição das pessoas em abrir um pouco mais, entrar em contato com outros tipos de conteúdo, outro tipo de música, outro tipo de opinião política, outro tipo de entretenimento, entre outras formas. Isso gera muito esse afastamento. É difícil para você chegar numa pessoa que você nunca viu, que você não tem esse contato, tentar conversar com algo, essa pessoa não se mostra interessada por nada que você conhece, e as coisas que ela traz, você faz a menor ideia do que ela está falando, de como fazer isso, né? É muito difícil. E nessa perspectiva, Carlos, também existe uma baixa tolerância em ser rejeitado, porque quando você está no presencial, que você precisa fazer esse contato, estabelecer essa conexão, você corre esse risco de que a pessoa não retribua aquela atenção que você está dando para ela. É mais tranquilo, digamos assim, lidar com esse fora ali no ambiente digital, né, que está muito mais controlado, assim, digamos, quem vai ter a percepção de que aquilo está acontecendo é você e a outra pessoa, não tem uma exposição tão acentuada como no mundo real, digamos, no mundo físico. Esse também é um fator que leva a essa preferência pelo contato na rede social e pela baixa tolerância, digamos assim, desse contato no dia a dia? Eu não sei se eu colocaria como baixa tolerância, eu acho que as pessoas estão vivenciando menos rejeições. Isso gera essa dificuldade de ter novas experiências. Toda nova experiência ela é muito traumática. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe como a gente reage. E, assim, você está muito mais sendo recebido ali pela rede social. Todo momento é um conteúdo que você se identifica, que você olha, não concordo, você se sente acolhido de várias formas diferentes. Não tem frustração, né? Não tem frustração. Então cria-se essa baixa experiência. Eu realmente vejo assim como uma falta de desenvolvimento que a pessoa tem. Tipo, não teve muitas experiências onde foi rejeitado. O impacto na questão da rejeição, eu não sei se o presencial ele é tão mais nocivo em comparação com o digital. Depende muito da sua vivência. Se você teve uma vivência mais no digital, é tão traumático quanto. Claro, no presencial tem outros fatores de rejeição, porque às vezes a pessoa não diretamente te rejeita, mas o olhar você percebe, o movimento do corpo, ela não está tão interessada no que você está falando, está olhando diretamente para você. Então existem outros fatores que embarcam ali, mas eu vejo muito mais como uma falta de experiência. Estar cada vez mais digitalizado torna a gente cada vez menos experiente em lidar com as experiências do dia a dia no mundo real. Isso gera esse afastamento. Em relacionamentos, por exemplo, em relacionamentos românticos a longa distância, mostra-se muito essa dificuldade de quando de fato você vai conhecer a pessoa, ter esse contato presencial, se vê ali que não é como a gente imaginou, não é a idealização que a gente tinha por conta daquele contato. Mesmo sendo uma pessoa que você se envolve, você tem de fato sentimentos, você tem abertura, a pessoa se abre muito com você, mas é uma experiência completamente diferente. Eu não diria que existe uma questão qualitativa, qual é superior, qual é melhor, mas são espaços diferentes. Então assim, é muito fácil você ir pelo mesmo caminho todo dia para o trabalho. No dia que aquela rua está fechada, você não sabe mais para onde ir, você tem que descobrir. E aí, às vezes, por falta de experiência, a gente acaba se afastando. É sempre mais cômodo. O mais cômodo é confortável, é gostoso, por isso a gente tá lá. Às vezes, por mais que se mostre que não seja tão agradável, a gente já tá acostumado. A gente já sabe como lidar com aquela dor, como sentir aquela dor, o que a gente tem que fazer para ela diminuir. Então, eu acho que é uma baixa familiaridade com esse tipo de experiência. Porque rejeições, elas podem acontecer de várias formas diferentes. Então, assim, não necessariamente implica no tamanho do trauma, porque o trauma é muito relativo, né? O que para mim pode ser extremamente traumático, a pessoa pode não ser. Então, não diria que tem um qualitativo, é uma questão experiencial de experiências diferentes que não estão sendo colocadas como experiências diferentes. A gente está misturando muito. Quando a gente pensa nessa solidão que se relata, né? Eu
tenho várias pessoas aqui me seguindo, estou rodeado de pessoas, mas sinto essa solidão, sinto esse buraco que fica. Qual que é o prejuízo disso, Carlos? E como é que a gente lida com esse sentimento? É muito individual, né? Assim, consequências são a infinito. Pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver depressão, você pode desenvolver vários problemas biológicos, com esses problemas cardíacos que têm ficado em alta por conta disso. O uso excessivo de tela diminui a atividade física, coisa que muitas pessoas não percebem. Então acaba desenvolvendo, assim, todo tipo de problema imaginável, desde problemas psicológicos, a depressão, ansiedade, como problemas físicos diretos, problemas financeiros também. Hoje em dia, com a alta das bet, cada vez mais se mostra que a internet também gera um prejuízo financeiro gigantesco. Então, assim, as consequências podem ser muito grandes. A questão de como lidar também entra um pouco no aspecto individual. Como você identifica essa dor. Existem dores que fazem sentido pra gente sentir. Não existe uma vida, uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes. Não existe uma vida onde vai ser 100% bom e não existe uma vida que vai ser 100% ruim. A vida é um aspecto muito complexo e existem dores que fazem sentido pra gente viver. Faz sentido quando você está muito apaixonado pela pessoa, correr o risco de ser rejeitado, ao se abrir. Faz sentido porque a possibilidade de que a pessoa vai te receber, vai te abraçar, que você vai desenvolver essa relação, faz sentido. Existem dores que não fazem sentido. Você está numa profissão onde você não se identifica, você sente que aquilo não faz sentido nenhum para você, você é muito maltratado lá dentro, existem outras oportunidades, não faz sentido você se manter ali, mesmo que seja um salário maior ou que ali tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa, vivenciar aquilo não faz mais sentido para você. Então é muito sobre a gente respeitar a nossa dor. Você tem que olhar como isso me afeta, por que eu estou mal com isso? Eu me sinto triste, eu me sinto rejeitado, eu gostaria de ter uma pessoa que me abraçasse nesse momento, eu quero vivenciar um pouco essa dor, eu quero ficar um pouco em casa, sempre dentro do limite daquilo, como eu respeito minha dor, ouvir o que minha dor está me dizendo, através disso a gente traz estratégias de manejo. Vou descansar mais, vou ir um pouco mais cedo para casa, vou sair com meus amigos, vou sair com a minha mãe, vou assistir uma série. Existem muitas formas, então é muito sobre como você consegue lidar, olhar para sua dor. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito medo de sofrer. Tem dificuldade de olhar, identificar, abraçar, vivenciar a dor. O que nos permite lidar com os nossos sofrimentos é abraçá-los. É entender por que eu estou sofrendo, como que isso está difícil, de que forma isso me afetou, onde eu estou prejudicado por conta disso. E é através dali que a gente enxerga o caminho de como a gente pode viver apesar disso. Não é sobre viver sem dor, é sobre como a gente pode viver apesar da dor. Quando a gente ignora ela, surge um problema muito grande, porque a gente começa a diminuir a nossa vida para evitar sentir aquela dor. Vou deixar de sair com meus amigos porque eles conversam com a minha ex. Vou deixar de ir naquele restaurante, naquele bar que eu gosto muito porque a gente costumava ir lá junto. Quando vai ver, você não sai mais de casa porque pode ser que você esbarra com ela na rua. Sua vida se diminui em torno de um problema. Os problemas não são maiores nem menores que realmente são. Mas quanto mais a gente foge deles, menor a nossa vida se torna em torno deles, na tentativa de não senti-los. Cada vez mais eles direção na nossa vida. É isso que explica também, Carlos, essa onda que a gente tem visto de relacionamentos amorosos com inteligência artificial. Né? Você usando ali, por exemplo, o ChatGPT para, de alguma forma, passar por um relacionamento ou para discutir até mesmo questões que seriam afeitas a um psicólogo. Isso tem surgido muito, isso é um problema bem sério, inclusive é um assunto muito constante hoje em dia dentro do campo da psicologia, essa preocupação de que as pessoas têm ido pela IA como uma alternativa de conforto, de direcionamento. Eu acho que vem muito pela baixa de instrução realmente, da gente entender o que de fato é aquela ferramenta. É uma ferramenta muito útil, hoje em dia a IA só vai crescer, não tem como parar essa questão. Mas eu acho que as pessoas estão tratando isso como uma ferramenta para tudo, não é? É uma ferramenta de busca, uma ferramenta de organização, uma ferramenta de estudo, e é excelente para você estudar, você busca diretamente o tipo de necessidade que você tem. Só que ali é uma ferramenta que está feita para responder ao seu estímulo que você está dando ali, seja a sua pergunta, a sua resposta. E ela sempre vai te acolher. E você consegue treinar para ser tratado como você quiser. Então, tipo assim, eu quero uma pessoa que vai me chamar de amor todo dia. Eu quero uma pessoa que vai ser mais duro comigo. Você consegue treinar ela para isso. Então, eu acho que ali é um caminho muito mais fácil. E não entende que é muito diferente de você conversar com um IA e um profissional que vai ter momentos de dificuldade, que é um contato humano, que também desenvolve um laço. A relação terapêutica é um laço, como qualquer outro também, que é algo que tem que ser levado em consideração. E ele é muito mais simples. Quando você está para baixo, se sentindo mal porque uma pessoa no trabalho brigou com você,
É muito fácil você ir num chat e ele falar, não, você não fez nada de errado, tá tudo bem. Em vez de você olhar, pô, será que realmente eu não fiz nada de errado? Será que aquele esporro que eu levei não tenho parte dessa responsabilidade também? Claro, às vezes não tem, às vezes a pessoa só acordou de mau dia e veio descascar em cima de você, acontece. E aí a gente entender, será que eu faço parte desse problema? Será que o problema é o ambiente que eu estou inserido? Eu preciso entender o que está acontecendo ali, se eu preciso me afastar, se eu preciso mudar aquele ambiente. Você sai da culpa. Você encontra um meio fácil onde você não tem que lidar com a responsabilidade. O peso da responsabilidade é muito grande, muito grande. Especialmente por questões sociais que têm se mudado. A idade que as pessoas saem de casa hoje em dia está cada vez mais alta. Os pais estão cada vez mais superprotetores em relação aos filhos. Muitas vezes, embora sejam superprotetores, são um pouco distantes em relação aos filhos, tem esse distanciamento com os próprios pais. Então, assim, nós não estamos mais aprendendo a lidar com esses aspectos. Não estamos aprendendo qual é o meio certo de me cuidar. Ainda mais porque cada vez mais chegam soluções fáceis. Hoje em dia mesmo com o Ozempic para emagrecer, vamos lá tomar injeção, muito mais fácil. Houve também uma naturalização da medicação psiquiátrica. Eu estou me sentindo muito mal, eu vou tomar um remédio. E não sempre é um caminho mais fácil. Sempre o caminho mais fácil. Baixo o que é natural. Todo mundo quer um caminho mais fácil. É difícil passar por dificuldades. Mas não entende a necessidade dela. A gente sempre optando por isso. A gente não busca lidar com certas coisas mais complexas. Muitas vezes o IA vem muito contra isso. Ela vai dar tudo mastigado. Você não tem mais que ter um senso crítico em relação ao que está acontecendo. E é algo que tem que ser desenvolvido. E você vai quebrar a cara para desenvolver isso. Porque se você não corre o risco de errar, você não aprende. A gente está falando de todas essas situações que acabam privando a pessoa de ter experiências que a fortaleçam emocionalmente, inclusive, para saber lidar com situações difíceis, né? Então, a gente pontuou várias questões que desembocam nesse mesmo destino, assim, digamos. Isso explica um pouco também, Carlos, o aumento do número de suicídio entre jovens. A gente tem visto, as estatísticas mostram isso. Essa baixa tolerância à frustração, esse não desenvolvimento da parte da inteligência emocional, todos esses caminhos teoricamente fáceis podem culminar em situações que são extremas como essa que a gente está falando? Podem. Assim, a questão do suicídio é um pouco mais delicado porque muitas pessoas não entendem que quando a pessoa começa a cogitar o suicídio, ela não está buscando um caminho mais fácil, ela está buscando uma libertação. Ela já chegou num ponto onde ela olha em volta e ela só vê dor, só vê sofrimento e ela sente que a única forma dela parar com esse sofrimento é já não estar mais aqui, que seria o final absoluto. Então, assim, é um pouco mais complexo nesse sentido de que talvez as pessoas não estejam tendo o cuidado devido em relação a como isso se desenvolve. Assim, as pessoas não desenvolvem a necessidade do suicídio de uma hora para outra, é um desenvolvimento de anos, onde existe muito sofrimento. O que eu observo muito isso não é que as pessoas estão mais frágeis, ou as pessoas não conseguem mais lidar com pequenos eventos traumáticos, é que as pessoas estão passando por muita coisa por muito tempo sem o devido cuidado, sem o devido apoio, entre jovens mesmo, geralmente. É meio mal falar isso, mas tipo, os sinais estão ali, sempre vão estar ali. Será que realmente ele não precisava de um apoio? Um jovem não tem a maturidade necessária para lidar com muitas dificuldades da vida. E hoje em dia, o que mais existe, o próprio mercado de trabalho mostra isso. Você recém sai da faculdade, recém sai da escola, você quer entrar no mercado de trabalho, eles querem uma pessoa com 15 anos de experiência, quer uma pessoa com 9 anos de experiência. Ninguém está disposto a dar essa oportunidade e espera-se que ele saiba algo que ninguém ensinou. E de repente ele se vê sozinho, não tem mais tanto essa conexão com os pais, esses assuntos difíceis não são mais discutidos dentro de casa, estão sendo deixados para que professores falem isso em escolas, que as redes sociais hoje em dia são grandes responsáveis por como a gente se instrui em relações afetivas, sexuais, entre vários outros aspectos políticos. Então surge muito essa necessidade. Será que as pessoas estão de fato tendo o apoio necessário? Muitas vezes a gente responsabiliza, mas essa pessoa não buscou ajuda. Será que ela não buscou ajuda? O buscar ajuda é uma coisa tão delicada, tão subjetiva. Então eu vejo muito mais a falta de conexão por parte dos mais velhos, em relação ao suicídio dos jovens, né? Muito mais uma desconexão por parte dos mais velhos de entender a necessidade que aquele jovem tem de ter um suporte, de ter um apoio. Porque ele não é um adulto. Ele não está totalmente desenvolvido, ele não conhece as dificuldades financeiras. Muitas vezes os pais não ensinam isso para os filhos. Qual o peso de ser um pai? Qual o peso de ser uma mãe?
quais as responsabilidades que ela está tendo ali que o filho não vê. Não levam. Porque, meu filho não precisa disso, ele tem que estudar, ele tem que não sei o quê. E aí ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está passando, ele não entende o próprio sentimento. Quando busca a ajuda dos amigos, dos pais, os amigos também não sabem, estão no mesmo barco. Os pais estão mais preocupados com outros aspectos, a ter essa conversa difícil com os próprios filhos, muitas vezes porque também não tiveram. E ele se vê isolado. Porque quando você tem a necessidade de ter um apoio, uma ajuda, um acolhimento, e você busca isso, e você não encontra isso em lugar nenhum, você se vê isolado. E ao se sentir isolado, mais você se isola. Porque na primeira vez que você buscou e não foi bem recebido, você pensa 2 vezes em fazer isso de novo. E só vai indo. Na terceira, na quarta, cada vez mais, você se sente relutante. Porque não é fácil pedir ajuda. E quantas mais vezes você quebra a cara pedindo ajuda, não conseguindo, menos vontade você tem que pedir ajuda. E aí quando você olha em volta, você já não vê mais caminho nenhum. Eles vão se desaparecendo ao longo do tempo por falta de suporte nesse período, que é um período muito intenso na vida. A adolescência, especialmente, é uma fase muito intensa. Tudo potencializado. É muito intenso, tudo é potencializado. Hormônios à flor da pele, a gente sabe o que está acontecendo. Toda experiência é uma nova experiência. A gente começa a se interessar romanticamente pelas pessoas, a gente começa a buscar entender nossa sexualidade, a gente começa a olhar para o mercado de trabalho, o que eu vou ser quando eu crescer. Isso parece uma coisa muito distante, então a gente não tem aquela esperteza de já buscar desde antes, não, eu quero isso, o que eu tenho que saber, para onde eu tenho que ir. A gente já não tem mais tanto esse contato. Então vai surgindo esse abandono natural. Não conseguem pedir ajuda de forma adequada, porque não deveriam de fato, são jovens. Os pais não dão esse suporte adequado e você se vê cada vez mais abandonado. Então a gente precisa, de fato, também olhar para essa relação família, né? Porque se há uma dificuldade de relacionamento, quando a gente pensa, né, nessas novas formas e tudo mais, também há um prejuízo de como essa família tem se relacionado. Com certeza. Muitas vezes os pais não estão tão interessados em buscar, entender as novidades que vão vindo, né? Porque já é um estranhamento. Eu nem sou tão velho assim, eu já tenho um certo estranhamento. Se eu converso com uma pessoa com 15, 16 anos, 19 anos, eles já falam coisas que eu já não sei mais o que a pessoa está falando, não entendo mais as gírias. Só que enquanto pais, é importante entender a sua responsabilidade em buscar compreender, porque o seu filho vai ter contato com aquilo. Não adianta você querer puxar ele, quando eu era jovem eu gostava desse desenho, eu gostava dessa brincadeira aqui, eu gostava desse brinquedo. Ele vai ter que ter contato com o atual, porque o mundo é atual, é hoje, então você tem que ter essa expertise de entender a sua responsabilidade em buscar essa conexão. Que através de você ele tenha um suporte para buscar a conexão adequada com outras pessoas. Essa é a função dos pais no desenvolvimento social do filho. E muitas vezes espera-se que ele naturalmente desenvolve, até que gera uma separação, porque o pai não sabe do que ele está falando, não sabe o que ele está vendo, não sabe com quem que ele está conversando, não sabe o tipo de coisa que ele gosta. Não entende, meu filho fica vendo uns desenhos lá, não sei, qual a relação que ele tem com esse desenho? Será que ele não encontra conforto? Será que ele não encontra aprendizados que ele vai levar para a vida? É muito relativo o que a gente marca para ele. A gente vai deixando lá. E quando vai ver, você vai tentar conversar com seu filho, você já sabe mais do que ele está falando, para onde ele quer ir, o que ele está tentando buscar. Novas profissões, quando surgem, acontece a mesma coisa. Hoje em dia, o maior mercado que tem é a área tecnológica. Você joga aí uns 20, 30 anos atrás, se alguém falava que queria estudar a área tecnológica, todo mundo metia o pau. Que absurdo, pra quê? Não, ninguém tem computador em casa, ninguém vai saber de nada disso. Porque de fato era uma novidade. E não tem esse esforço de buscar se atualizar. Às vezes a gente não tem que se atualizar só pra você, tem que se atualizar pro seu filho, porque esse é o mundo que ele vai viver. Como você não sabe o mundo que seu filho vai viver, isso ignora. Então existe esse distanciamento, não só nas relações de trabalho, de amizades, de relacionamento afetivo, mas dentro das próprias famílias. Que é um cuidado que quando o filho é mais novo, ali na fase da infância, da adolescência, é uma responsabilidade do pai. A partir de certo momento, de fato, o jovem passa a ter sua própria responsabilidade em relação a isso. Ele tem que entender que não é porque são seus pais, que eles devem tudo a você, que eles têm que deixar a vida mastigada para você. A responsabilidade deles não é viver sua vida por você, é te dar esse suporte para que você tenha condições de fazer isso. Então a questão é, até onde vai minha responsabilidade enquanto jovem e até onde vai minha responsabilidade como pai para preparar ele para essa vida. Já não existe mais esse preparo. Hoje em dia existe, vai lá, aprende, tudo terceirizado, né? E vai. Muitas vezes os pais dependem mais dos jovens, 14, 15 anos, quem está ensinando o pai o que está acontecendo no mundo, como olhar uma notícia na internet. O jovem sabe, identifica fake news assim. É alguma pessoa ali nos seus 30 anos, já não consegue mais ter tanta certeza. Ainda mais agora que está com um monte de vídeo de IA. Não existe essa desmotivação. Não sei se é porque é algo que eu reflito de vez em quando. Eu tenho muitos pacientes que têm dificuldade com família, né? Eu atendo muito casal, então surge muito esse tipo de problema.
que observa assim, existe um receio de se envolver demais com os filhos, porque os pais passaram por muita repressão, passaram por muita proibição com os próprios pais, apanhavam por querer ter expressões individuais, e por receio de repetir isso com o filho, dá liberdade demais, isso gera um distanciamento. Esse esforço de entender o que está acontecendo foi se perdendo. Muitas vezes não é por descaso, não é porque não se importa, mas uma tentativa de respeito que acaba sendo exagerado. E você deixa de estar no papel de pai, de suporte, de desenvolvedor, para o futuro que aquela criança vai ter, que aquele adolescente vai ter. Carlos, muitíssimo obrigada pelas informações aqui no papo. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais algum esclarecimento. Perfeito, minha querida. Sim, em relação a essa questão de como as relações hoje em dia estão cada vez mais superficiais, eu diria que é muito mais sobre como a gente tem olhado para a nossa interpretação. Eu acho que as coisas parecem que estão ficando cada vez mais preto no branco, as pessoas estão deixando de refletir um pouco mais sobre os aspectos do que está acontecendo e não entendem que cada pessoa é um universo próprio, com suas próprias interpretações, seus próprios entendimentos. Então, se permitir refletir mais, entrar em contato com seus sofrimentos e, através disso, as coisas vão melhorando. Vão melhorando sempre com devagar, com dificuldades, com coisas a se buscar em relação a isso. Se permitir passar por esse processo é o que, de fato, vai nos levar a um novo caminho. E quando você está passando por dificuldade, eu pergunto assim, como não se sentir sozinho? Quando você busca ajuda e ninguém faz esse favor para você, quando você não sabe por onde seguir, ninguém quer te ensinar, você está ali sozinho, e existem muitas ferramentas fáceis, então eu entendo você se sentir sozinho. Mas isso não quer dizer que a sua vida vai se resumir a isso. A vida é muito maior do que isso. Sempre existem caminhos se a gente buscar eles. A gente faz um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também está disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e para compartilhar com outras pessoas para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. Mas vem cá, você não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo e está sempre muito bem informado, hein? Para isso a gente facilitou a tua vida, criando esse QR Code que aparece aqui na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho certinho para integrar essa comunidade lá no YouTube. Sabe um outro lugar que você também consegue acessar o nosso conteúdo? É no site nossarepublica.com.br. Você sabia que um dente, que muitas vezes nem aparece, pode causar dores intensas, infecções e até comprometer a saúde dos outros dentes? A gente está falando aqui do siso, também conhecido como terceiro molar. Apesar de ser bastante comum, ele ainda desperta muitas dúvidas e o papo te ajuda a entender um pouco mais hoje sobre os cuidados necessários. Ele é o último a nascer e fica lá no fundo da boca. Em algumas pessoas, consegue romper a gengiva normalmente. Em outras, fica parcialmente ou totalmente preso na gengiva ou no osso, muitas vezes por falta de espaço. A maioria das pessoas tem os sisos, né? Muitas das vezes ele sai ali com 17 anos, entre 25 anos, mas pode ser antes ou depois também, isso acontece normalmente. Tá? Quando ele está saindo da gengiva, erupcionando, ele pode incomodar um pouquinho, tá? Então ele pode inflamar a gengiva ali, principalmente se ele estiver mal posicionado, que é a maioria dos casos. Quando o dente nasce apenas parcialmente, a região pode ficar mais difícil de higienizar. Restos de alimentos e bactérias podem se acumular e favorecer inflamações. O problema começa a se manifestar com irritabilidade e inchaço da gengiva. Mas a dor não é o único sinal de alerta. Um siso pode estar incluso, ou seja, ainda dentro da gengiva ou do osso, e mesmo assim precisar de acompanhamento. Por isso, a avaliação odontológica é importante mesmo quando não há sintomas. O dentista pode avaliar a posição do dente e, quando necessário, usar exames de imagem para verificar se há alguma alteração ou risco para os dentes vizinhos. A extração, portanto, não é uma regra para todo mundo. A indicação depende da posição do dente, da possibilidade de higienização e de eventuais danos a outras estruturas. Ele pode prejudicar o dente vizinho, ele pode dar dor, muitas das vezes até perca do dente vizinho ali. Quando ele está mal posicionado, ele começa a empurrar o dente vizinho e aí vai prejudicando, né? A maioria das
das indicações é a malposição dele. Mas pode ser quando o dente está cariado, né? Ou tem uma dificuldade de higienização naquele local por ser muito lá no fundo. Então a gente faz essa indicação de exodontia do terceiro molar, que é o siso. Quem tem um siso bem posicionado, funcional, sem doença e consegue manter uma boa higiene, pode não precisar retirá-lo. Nesses casos, o acompanhamento continua sendo importante. Quando a extração é indicada, o procedimento é feito com anestesia local. Como em qualquer cirurgia, existem riscos e a avaliação antes do procedimento é fundamental. No fim das contas, a melhor estratégia não é esperar a dor aparecer, é saber como está esse dente e acompanhar a situação com um profissional. O mais rápido possível, fazer a avaliação, né, acredito que a prevenção é a melhor forma de tratar, né? Sai melhor no bolso e no corpo também. Levantamento do Observatório da Indústria revelou profissões que concentram as melhores remunerações do setor privado aqui em Mato Grosso. E você confere agora aqui no Papo Negócio. No mercado de trabalho, algumas profissões estão valendo mais. E em Mato Grosso, os maiores salários médios do setor privado estão concentrados principalmente em áreas ligadas à engenharia, tecnologia, automação e gestão. Segundo o Observatório da Indústria, o estado tem mais de 155 mil trabalhadores com ensino superior na iniciativa privada. Entre as profissões com maiores remunerações médias estão engenheiro de produção com mais de R$ 10.400 e engenheiro agrônomo com cerca de R$ 10.000. Na área de tecnologia, analista de desenvolvimento de sistemas tem remuneração média superior a R$ 8.400. E um dado chama a atenção: a engenharia de controle e automação apresenta a maior remuneração média do levantamento, acima de R$ 12.000, embora ainda tenha um número pequeno de profissionais empregados no setor privado do estado. Remuneração são aquelas que têm profissionais que o mercado está precisando. Então, por exemplo, se eu procuro hoje um técnico, um profissional de inteligência artificial, dificilmente eu vou encontrar vários no mercado. Um engenheiro de controle e automação, por exemplo, você não consegue contratar por menos de 12, 13 mil reais. Um salário de um profissional de inteligência artificial não tem nem limite. A explicação para essa valorização está nas transformações do próprio setor produtivo. Indústrias, empresas do agronegócio, logística, mineração e construção civil estão cada vez mais dependentes de automação, dados e ferramentas digitais. Cada dia mais os empresários estão buscando rápido resultado, com menos custo e maior produtividade. Então, os cursos de tecnologia, eles vêm de encontro a essa necessidade do mercado. O mercado, ele quer cada dia mais uma velocidade nas entregas e cada dia com menor custo. É nesse cenário que profissionais capazes de transformar dados em estratégias, automatizar processos e aumentar a eficiência ganham espaço. E não é só o conhecimento técnico que está sendo cobrado. Então não basta ele ser muito bom, ele ter certificado, ele tem que ter o que a gente chama de people skills, né? Que são empatia, ele tem que ter autorresponsabilidade, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter várias outras habilidades que fazem com que esse profissional seja um bom técnico, mas também que seja uma boa pessoa. Eu acho que esse equilíbrio é que faz com que os profissionais brilhem hoje, né? Esse casamento. Ele tem todas as competências técnicas e ele tem todas as competências socioemocionais. Ou seja, saber fazer continua sendo fundamental, mas saber trabalhar em equipe, se comunicar, tomar decisões e lidar com pessoas também passou a fazer parte do pacote de competências valorizadas pelas empresas. E a inteligência artificial deve ampliar ainda mais essa transformação. A expectativa é que a tecnologia esteja presente em diferentes profissões, não apenas naquelas ligadas diretamente à computação. Para quem está escolhendo uma profissão agora, o recado é: não basta olhar para o salário, é preciso entender as próprias habilidades e, ao mesmo tempo, observar o que o mercado está procurando. Em primeiro lugar, ele tem que se conhecer, né? Ele tem que saber quais são as suas aptidões, no que ele é bom,
no que ele gosta de fazer. Não adianta a gente falar, nossa, a tecnologia está em alta, e ele não é uma pessoa que tem, né, aptidão para a tecnologia, de repente ele tem aptidão para a saúde. Então, em primeiro lugar, para você ser feliz e ser bem remunerado e ser reconhecido, você precisa ter paixão por aquilo que você faz, você precisa ter propósito, você precisa gostar daquilo, acordar todos os dias e falar, oba, estou indo trabalhar. Então, em primeiro lugar, isso é o autoconhecimento. A multiartista Ana Amélia Marimum apresenta a exposição Labirinto da Fábula, uma autobiografia dos 50 anos de arte, que estará em cartaz no Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT durante todo o mês de agosto. E se a nossa própria história fosse um labirinto, cheio de lembranças, caminhos, descobertas e transformações? Foi a partir dessa ideia que a artista Ana Amélia Marimum transformou 50 anos de trajetória numa experiência imersiva. O primeiro passo é entrar na escuridão, e aos poucos aquilo que estava escondido começa a aparecer. Desenhos, pinturas, esculturas, objetos e personagens revelam diferentes momentos de uma trajetória iniciada há 5 décadas. A nossa mente, ela é como um labirinto. Nesse labirinto mental existe uma fabulação. A fabulação é o quê? É o imaginário. É como você consegue simbolicamente ir contando uma história. É justamente no imaginário que Ana Amélia constrói sua autobiografia. Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a artista vive em Cuiabá desde 1976. Começou pelas artes plásticas, mas ao longo dos anos transitou pelo desenho, pintura, escultura, literatura, cinema, figurino, performance, artes cênicas e arte-educação. Uma trajetória marcada pelo surrealismo, linguagem que, segundo ela, continua presente. E quando o visitante avança pelo labirinto, encontra uma personagem que ganhou força especial na fase mais recente da artista, a raposa. Ela representa movimento, mudança e a possibilidade de escolher novos caminhos. A raposa, ela vive assim, ela tem uma toca, mas a hora que ela quiser, ela abandona aquela toca e vai cavar outra. Então é isso, ela simbolicamente representaria uma capacidade de caminhar por várias trilhas, de você ter vários caminhos abertos e escondidos entre uma floresta e outra. Ao final do percurso, 9 raposas conduzem o visitante a outra transformação. A própria artista se torna personagem, uma espécie de raposa metamórfica que mistura o humano e o fantástico, elementos que atravessam a produção de Ana Amélia. Mas o labirinto também guarda uma preocupação muito concreta. Entre o fantástico e o surreal, aparece a paisagem de Mato Grosso e a percepção de que uma natureza que pouco a pouco desaparece diante do avanço das cidades e das fazendas. A paisagem perdida, que é a nossa paisagem que está cada vez se tornando mais distante das nossas realidades. As paisagens de Mato Grosso estão sendo consumidas pelo avanço das cidades, pelo avanço das lavouras, enfim. É um processo histórico e a gente não pode fazer nada, né? E até a luz ganha significado. A exposição foi pensada para ser percorrida no escuro, guiada apenas pelo facho das lanternas. Durante a montagem, uma descoberta acrescentou ainda mais surpresa à experiência. Algumas obras passaram a brilhar sob a luz negra. Assim, o que começou como uma retrospectiva de 5 décadas se transforma em uma experiência de descoberta. O visitante percorre o labirinto, encontra personagens, memórias e paisagens e, de certa forma, também é convidado a olhar para dentro de si. A exposição O Labirinto da Fábula, uma autobiografia dos 50 anos de arte de Ana Amélia Marimum, está no Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT. A visitação acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde. As atividades da exposição seguem durante o mês de agosto, com programação especial incluindo visitas guiadas e slam.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra, alegria e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta o que você gostaria de ver aqui. Para isso, você pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou uma mensagem nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta, esperando mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!